Olá, aluno! Bem-vindo à disciplina de Alimentos Funcionais. Eu sou a professora Nayara e na aula de hoje, nessa nossa segunda aula da disciplina, nós vamos conhecer quem são os probióticos, seus efeitos, prebióticos, probióticos, ômega 3 e fitoesteróis. Eu não sei se eu posso falar isso, para não gerar conflito de interesse, mas essa é uma das minhas aulas preferidas de alimentos funcionais, porque probióticos e ômega 3 são compostos funcionais das minhas linhas de pesquisa. No mestrado eu trabalhei com probióticos, prebióticos e no doutorado eu trabalhei com ômega 3. Então são dois assuntos que dentre os alimentos funcionais, são dois assuntos que eu gosto muito de trabalhar. Então vamos ao quadro para a gente conhecer quais assuntos que nós veremos na aula de hoje. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre os prebióticos, as definições de alimentos prebióticos e conceitos de alimentos prebióticos. Você vai ver que eles mudam com o passar do tempo. Os probióticos, definições e conceitos, também há mudança de conceito, de definição de probióticos. Nós vamos conhecer alguns efeitos fisiológicos dos probióticos, vamos falar sobre desbiose intestinal, quais as causas da desbiose intestinal e como que nós conseguimos reverter esse cenário de desbiose intestinal. Nós vamos conhecer o ômega 3, quem são os ômega 3 e os efeitos benéficos do ômega 3, as fontes alimentares de ômega 3, os seus efeitos fisiológicos, e nós vamos conhecer sobre os fitoesteróis, que também é um alimento com alegações e com características funcionais. Então, esses são os assuntos que nós veremos nessa segunda aula. O conceito de prebióticos, ele vai mudando com o passar dos tempos. Ele na verdade, vai se atualizando, porque com o tempo, novas pesquisas vão surgindo, novos estudos vão surgindo e os pesquisadores eles acabam conhecendo outras funções dos prebióticos ou outros efeitos de modulação que o prebiótico ele causa no nosso organismo. Então, por isso que esse conceito ele vai mudando com o tempo, ele não é um conceito físico, né? Na realidade, quando a gente trata de saúde, de conceitos de áreas de saúde, provavelmente são alguns conceitos que eles irão mudar com o passar do tempo. Na verdade, eles vão se atualizar por conta do aparecimento de muitos estudos, com o desenvolvimento de novas pesquisas, mostrando que às vezes a gente tinha algum composto produzia algum tipo de efeitos benéficos, dali algum tempo a gente descobre que eles produziam além daquele mais outros. Então, assim, esses conceitos eles vão sempre mudando e se atualizando por conta do surgimento de novos estudos que vêm mostrar para a gente mudanças que ocorrem. Então, a definição que nós temos hoje de probiótico, segundo a Associação Internacional de Probióticos e Probióticos e Prebióticos de 2017, é a seguinte. Vamos ao quadro. Então, o conceito de probióticos que nós temos, de acordo com a Associação Científica Internacional de Probióticos e Prebióticos de 2017, é que o prebiótico ele é um substrato que ele é seletivamente utilizado pelos micro-organismos do hospedeiro, proporcionando efeitos benéficos para a saúde. Então, essa modificação seletiva que esse probiótico faz na microbiota, ela não é mais restrita a bifidobactéria e lactobacillus. Então, até um tempo atrás, dizia-se que o prebiótico era um substrato que ele era seletivamente utilizado por lactobacillus e por bifidobactérias. Esse conceito não existe mais, porque, de acordo com muitos estudos científicos, eles nos mostram que, além de lactobacilos e bifidobactérias, existem outros micro-organismos que se utilizam de prebióticos e
que acaba ocasionando efeitos benéficos para a nossa saúde. E também um outro fator é que a gente sabe que a diversidade da microbiota é que mantém a homeostase. Então, quanto mais a nossa microbiota intestinal tem micro-organismos de diversas espécies, mais em homeostase ela vai estar. Então, não apenas pensando de lactobacilos e de bifidobactérias. No entanto, para que esses efeitos benéficos dos prebióticos eles sejam comprovados, eles devem ser comprovados através de estudos científicos, né? Através de estudos científicos, placebo, duplo cego, placebo controlado, randomizado, que esses estudos controlados para que a gente consiga avaliar como que ocorreu a modulação da microbiota pelos prebióticos e também quais os metabólitos que esses prebióticos produziram. Hoje aqui no Brasil nós temos 3 prebióticos que têm a comprovação dos seus efeitos benéficos para o organismo humano comprovado de acordo com a Anvisa. Então nós temos os frutanos. Os principais frutanos que nós temos inulina e frutoligosacarídeos. Nós temos os galactoligosacarídeos, que são chamados de GOS. Esses galactoligosacarídeos, eles estão presentes no leite materno e também em alguns vegetais, como cebola, alho, banana, soja, chicória. E nós temos os oligosacarídeos do leite materno. Esses oligosacarídeos presentes no leite materno, eles são o terceiro maior componente que o leite materno tem. Então, nós temos o leite materno, ele é rico de lactose, lipídios e de oligosacarídeos. Então, esses oligosacarídeos do leite materno são os prebióticos dos recém-nascidos. Eles vão estimular lactobacilos e bifidobactérias presentes na microbiota intestinal, principalmente a bifidobactéria infantis, que é uma das principais bactérias que nós encontramos no intestino de crianças recém-nascidas. Esses oligosacarídeos do leite materno, eles influenciam na função imune e eles também acabam agindo como uma barreira que inibe a entrada de patógenos na circulação do recém-nascido. Então, a indústria alimentícia, o que eles estão querendo? Eles estão cada vez mais isolando esses galactoligosacarídeos e esses oligosacarídeos de leite humano para adicionar nas fórmulas infantis. Então, se você pegar lá a composição de uma fórmula infantil, você vai encontrar galactoligosacarídeos e os oligosacarídeos do leite materno, que são os prebióticos dos recém-nascidos. Então, fora esses 3 componentes que têm a comprovação dos efeitos prebióticos benéficos de acordo com a Anvisa, nós temos alguns compostos que apresentam um potencial para a comprovação. Então, provavelmente, daqui a um tempo, esses compostos eles já vão ter sido aprovados, né, pela Anvisa, que é a nossa entidade, nosso órgão responsáveis, e eles já vão ser aprovados como efeitos benéficos de oligosacarídeos, que é o caso de manano-oligosacarídeos, os xilo-oligosacarídeos, os polifenóis também estão vindo aí com uma alegação de prebióticos, ácido linoleico conjugado e os ácidos graxos poliinsaturados. Esses ácidos graxos poliinsaturados, alguns estudos mostram a função do ômega 3 como efeito de probiótico. Então, provavelmente, daqui a um tempo, esses outros compostos eles já vão estar sendo aprovados como uso de prebióticos. Então, quais são as fontes alimentares de probióticos? Aqui nós estamos falando dessas fontes, né, dos frutanos, que é os frutoligosacarídeos, que a gente chama de FOS, e a inulina, já que o oligosacarídeo do leite materno nós encontramos no leite materno. Então, quando a gente fala de prebiótico, na maioria das vezes nós estamos falando dos frutanos, que são o que nós encontramos nos alimentos. Alho e cebola, além de fonte de frutanos, eles também são fonte de galactoligosacarídeos, tomate, cevada, aveia, o trigo, aspargo, a raiz de chicória. A raiz de chicória, ela é uma fonte riquíssima de inulina.
é a raiz de chicória, alcachofra, banana, fonte de frutanos e de galactoligosacarídeos. A batata Yacon também é riquíssima em prebióticos. Nós temos soja. Esses são alguns exemplos de alimentos com prebióticos. Essa batata Yacon, como eu disse que no meu mestrado eu trabalhei com probióticos e prebióticos, eu utilizei essa batata Yacon para suplementar os ratinhos com síndrome metabólica. E essa batata Yacon, ela teve uma potente capacidade antioxidante. Então, o efeito antioxidante que nós tivemos no estudos foi devido aos compostos fenólicos da batata Yacon. Bom, dentre os prebióticos nós temos uso aprovado com efeitos benéficos, inulina, o FOS e o frutoligosacarídeos. Eles são considerados seguros para o nosso consumo. No entanto, doses elevadas, eles podem causar algum tipo de desconforto, como cólicas e flatulências, que é o que ocorre com a maioria das fibras, né? Excesso de fibra alimentar, a gente também encontra que são fibras alimentares, na verdade, esses probióticos. Os sintomas, quando a gente extrapola a quantidade elevada, são cólicas e flatulências. Às vezes, a gente nem extrapola o nível, mas existem algumas pessoas que têm alguma sensibilidade, são mais sensíveis a esses probióticos e também apresentam a cólica e flatulência. No entanto, nós não temos até o momento recomendação para ingestão de probióticos, de pré-bióticos. No entanto, nós temos aí uma recomendação de 25 gramas de fibra alimentar. Então, a gente consumindo essa 25 gramas aí de fibra alimentar, provavelmente a quantidade de probióticos também já vai ser sanada. O Japão ainda tem uma indicação aí da recomendação específica de probiótico, mas aqui no Brasil nós não temos nenhum recomendação da ingestão de probióticos, mas como eu disse, recomendação de fibra de 25 gramas ao dia, provavelmente essa quantidade de prebióticos vai ser suprida com essas 25 gramas de fibras alimentares, né? E os efeitos fisiológicos desses prebióticos, né, os efeitos benéficos dos probióticos são diversos no nosso organismo. Eles são muito relacionados com o efeito benéfico do funcionamento intestinal. Então, um consumo adequado de probióticos, ele contribui para a manutenção da nossa função intestinal, da nossa microbiota, do nosso hábito intestinal. Ele também está muito relacionado com a redução de colesterol e de triglicéridos, também muitos estudos que mostram. Os prebióticos, eles estimulam a secreção dos peptídeos anorexígenos, que são aqueles peptídeos que aumentam a saciedade, reduz fome e também está muito relacionado com a redução do peso, com prevenção de câncer coloretal. Então, os efeitos benéficos dos probióticos, dos pré-bióticos, são diversos, né? Nós temos aí muito trabalho na literatura que mostra esses efeitos benéficos dos prebióticos. Então, nós terminamos aqui esse conceito de prebióticos. Os probióticos, ele é um dos alimentos funcionais mais estudados que nós temos atualmente na nossa literatura científica. Se você aí for procurar numa base de dados, né, numa base de artigos científicos, você vai encontrar que nós temos aí aproximadamente 27 mil artigos publicados. Eu fiz essa pesquisa hoje e eu digitei probióticos e veio praticamente 27 mil artigos científicos utilizando o termo probióticos, e isso uma publicação de 1954 até agora 2020. Então, sem dúvida, ele é um dos alimentos funcionais mais estudados. No entanto, a maior concentração de artigos científicos foi mesmo agora, a partir de 2000, que nós tivemos aí
um boom, né, da área de probióticos, e ele está muito em alta hoje, porque a gente sabe que o intestino ele se correlaciona com todo o nosso organismo. Então, o desenvolvimento e prevenção de muitas doenças está muito relacionada com esse eixo do intestino com outras partes do nosso organismo. E da mesma forma que o conceito de probióticos muda, o conceito de probiótico também muda. Porque, pensa bem, praticamente 27 mil artigos que a gente tem publicado. Se cada artigo trazer uma definição, se cada artigo trazer uma comprovação, não tem como a definição de alimentos probióticos permanecer a mesma do que nós tivemos lá desde 1999, que foi a primeira alegação de alimentos funcionais que foi publicada aqui no Brasil. Então, por conta de tanto de pesquisa, esses conceitos eles são sim mudados e atualizados a todo instante. Então, vamos ao quadro para a gente conhecer qual que é esse conceito novo aí de probióticos. Então, de acordo com a Organização Mundial da Saúde de 2001, os probióticos eles são definidos como micro-organismos vivos que, quando administrados em quantidades adequadas, eles conferem benefícios à saúde do hospedeiro. Então, essa é a alegação mais conhecida, né, que nós temos. No entanto, agora, de acordo com a legislação brasileira, a definição de probióticos é a seguinte: são micro-organismos vivos capazes de melhorar o equilíbrio microbiano intestinal, produzindo efeitos benéficos à saúde do indivíduo. Então, nessa nova legislação, não se fala mais de quantidade de micro-organismo que a gente tem que ingerir, mas sim do efeito que ele causa. Então, a gente já não se fala mais. Aqui, a quantidade adequada era de 10 a 9 unidades formadoras de colônia. E nessa nova legislação, a gente não fala mais de quantidade, mas sim do efeito benéfico esperados. E provavelmente essa alegação aqui vai mudar, porque essa questão de micro-organismos vivos provavelmente daqui a alguns anos já não vai mais se falar de micro-organismos vivos por conta dos micro-organismos modificados que nós temos, que são os parabióticos. Os paraprobióticos, eles são chamados de probióticos modificados. Então, eles podem ser probióticos modificados na verdade, eles são micro-organismos mortos. Mas, para não falar que são micro-organismos mortos, os termos que a gente encontra hoje nos trabalhos são de micro-organismos modificados. Então, eles podem ser mortos por temperatura, eles podem ser mortos por radiação. Então, esse é um conceito muito novo que tá os trabalhos que estão trazendo agora, e os pesquisadores estão observando que esses paraprobióticos, eles são muito interessantes para doenças do sistema imunológico, porque eles ativam o sistema de defesa, eles estimulam o sistema imunológico. Como eles são células mortas, quando eles chegam no nosso intestino, as células do nosso sistema imune reconhecem e começa aí uma cascata de células do sistema imune. Então, eles estão vindo muito utilizados para sistema de doença autoimune, sistema imunobiológico. Eles são muito chamados de MAMPs, esses paraprobióticos mortos, que são fragmentos de bactéria. Então, em vez de ser uma bactéria viva, um lactobacillus vivo, você pega essa bactéria e você pica ela bem picadinha. Então, um fragmento desse, uma partezinha, é um paraprobiótico, ele vai agir mais na parte do sistema imunológico. Tem muita coisa que não se sabe ainda, porque é um conceito novo que está chegando agora, mas provavelmente daqui a algum tempo nós vamos ter aí muito estudo. Vamos voltar ao quadro. Então, quais são as bactérias que nós utilizamos como probióticos? Então, o lactobacillus e as bifidobactérias são as bactérias, sem dúvida, né, as mais predominantes em alimentos probióticos, principalmente por conta de que ele tem uma longa história de uso, então eles são considerados seguros, mas nós temos também outras espécies de probióticos, como os lactococos,
os enterococos, leveduras também são prebióticos, como a Saccharomyces e a Propionobactéria. Nós também, fungos também são probióticos, como os fungos filamentosos, os aspergilos. Então, nós não temos apenas bactérias, nós temos leveduras e nós temos fungos. E esses micro-organismos, eles estão disponíveis em culturas congeladas ou liofilizadas e que eles são adicionados nos alimentos. Então, quais são os critérios para que uma bactéria seja considerada probiótica? É toda bactéria que pode ser probiótica? Não, tem alguns conceitos aí, alguns critérios. A bactéria, ela deve ser de origem humana. Lactobacilos e bifidobactérias, eles são encontrados prioritariamente no nosso intestino grosso, no intestino grosso do organismo humano. Deve ser estável frente a ácido e a bile. E então, ela deve ser uma bactéria que ela resiste à acidez gástrica e à bile para que ela chegue no intestino viva. Ela tem que ter capacidade de aderir à mucosa intestinal. Ela tem que ter a capacidade de produzir compostos antimicrobianos e ser metabolicamente ativo no intestino. Então, essas bactérias, elas produzem alguns compostos antimicrobianos para eliminar certas bactérias patogênicas. É uma bactéria que ela não pode ter nenhum histórico de patogenicidade e também não deve estar associada a nenhuma outra doença. E também é uma bactéria que ela não pode ser resistente aos antibióticos, né? Ela deve ser uma bactéria que ela deve ser facilmente morta com os antibióticos. Então, quais são as fontes de probióticos que nós temos? Onde nós encontramos com mais frequência? Leite fermentado, iogurte, queijo, é onde a gente encontra, né, com mais frequência. Só que nós temos hoje, que está muito em alta, o kombucha ou kombucha, que é aquele chá fermentado, aonde nós fazemos a primeira fermentação com um chá, geralmente é chá verde, com açúcar. Aí a gente adiciona esse scoop de bactérias, que muita gente chama de bolacha, que ele é um scoop de bactérias. A gente deixa esse scoop aí nesse chá com açúcar por uns 7 a 10 dias, dependendo da temperatura. Aí nós vamos ter a primeira fermentação e depois a gente pode tá adicionando sabor, chá. Geralmente a proporção é 70% do chá e 30% do suco saborizado. E deixa aí mais uns 2 dias, aí nós vamos ter uma bebida que podemos dizer que imita refrigerante, né? Ela tem muito gás e ela é um gosto é muito interessante. O consumo de kombucha, e nós estamos aí, além de estar reduzindo a ingestão de açúcar através do refrigerante, nós estamos tomando kombucha, porque o açúcar utilizado na primeira fermentação, as bactérias utilizam tudo para a produção de ácidos, então não é um alimento, então não é uma bebida com açúcar, né? Outra fonte, kefir, temos kefir de água, kefir de leite. A composição microbiana do kefir de leite é uma, a composição microbiana do kefir de água é do kefir de leite é outro. As bactérias de uma pessoa que mora aqui no Paraná é uma, de uma pessoa que mora lá no Mato Grosso é outra, lá em Fortaleza é outra. Então, essa composição microbiana muda. Então, no kefir nós não temos apenas bactérias, mas nós temos também aí leveduras, fungos. É uma fonte bem interessante, digamos assim, que dá um pouquinho de trabalho, né? Porque a gente tem que trocar todos os dias, mas é um alimento barato e que a gente consegue ter aí uma composição de probióticos muito, muito interessante. E nós temos também o Rejuvelac. Esse Rejuvelac, ele é produzido a partir da fermentação do grão de trigo, de aveia, de quinoa. Então, esses grãos, eles são fermentados após eles serem germinados. Então, esses grãos, eles ficam de molho por 8 a 12 horas, aí a gente escorre a água, deixa esse pote virado de boca para baixo por uma noite, para que esses grãos comecem a germinar, e sempre tampado com uma gaze ou com um voal. Ele fica aí de boca para baixo umas 8 horas para que ele comece a germinar. Depois dessas 8 horas, a gente coloca a água nesse pote e deixa aí por 36 e 48 horas, que é o exemplo dessa foto.
Então, depois de 36 a 48 horas, a água ela deve estar turva e com bolinha de gás. Ele tem um aroma aí característico de fermentado e a sugestão de consumo é que você coloque um limão espremido. Então, ele vai ficar aí um alimento com gás, refrescante e também é uma fonte também bem interessante de probióticos do Rejuvelac. E nós temos aí também as cápsulas, né? As cápsulas liofilizadas, no entanto, é melhor porque nós temos aí uma maior de biodisponibilidade, mas nós também temos que ter diversas alternativas para aquele paciente que não tem condição de estar comprando essas cápsulas manipuladas e liofilizadas, né? Porque a gente tem que conhecer a realidade do nosso paciente. Então, um paciente que não tem condição do consumo dessas cápsulas manipuladas, nós temos essas alternativas de kombucha, de kefir, de Rejuvelac, o leite fermentado. O problema de leite fermentado é a quantidade de açúcar, né? E iogurte e leite fermentado, a gente tem que ficar sempre atento à quantidade de açúcar. Às vezes, esses leites fermentados, às vezes não, na maioria das vezes, a concentração de açúcar é muito alta, né? Então, é isso que nós temos que ficar atento. Então, nós encerramos aqui esse bloco de probióticos. Os efeitos fisiológicos, os efeitos benéficos dos probióticos são, assim, imensos, né? Nós temos muitos trabalhos que mostram os efeitos benéficos dos probióticos e hoje a gente sabe que o probiótico, ele age praticamente a nível sistêmico, né? Em todo o nosso organismo. E cada dia mais saem diversos estudos que mostram os efeitos benéficos dos probióticos. Vamos ao quadro para a gente conhecer quais esses efeitos benéficos. Então, o probiótico, nós temos muitos trabalhos que mostram a relação dos probióticos com alergia alimentar, trabalhos muito novos que está relacionado intestino com o transtorno do espectro autista. Esse é uma área muito nova dos probióticos e muito promissora. Probióticos na prevenção e no desenvolvimento de doenças autoimunes. Temos bastante também que mostra que o intestino em homeostase é capaz de prevenir o desenvolvimento de doenças autoimunes. Doenças do trato gastrointestinal, como por exemplo doenças inflamatórias intestinais. O câncer também muito relacionado. Nós temos trabalhos com obesidade, muitos trabalhos mostrando a relação da composição da microbiota intestinal com a reserva energética, com a regulação energética. Tem até um trabalho que mostra que eles submeteram gêmeos univitelinos, né, gêmeos idênticos à mesma dieta. E eles observaram que um ganhou peso e o outro não. Mas eles estavam consumindo a mesma dieta, a mesma quantidade de fibras. Então, ali, eles observaram que a composição microbiana é que estava influenciando nessa questão da regulação do ganho de peso. Porque, apesar do indivíduo ele ser univitelino, a sua microbiota intestinal ela é como uma impressão digital. Então, ela é única. Então, através da modulação desse intestino, a gente também consegue trabalhar aqui na prevenção e no tratamento da obesidade. Resistência à insulina. Como eu estava falando, no meu trabalho de mestrado, que eu trabalhei com síndrome metabólica, os lactobacilos plantarum que eu trabalhei, ele reduziu resistência à insulina. Ele reduziu insulina e reduziu glicose. E nós temos também muito trabalho, diabetes tipo 2, depressão e transtornos psicológicos também é uma área que está muito em alta. Então, se eu pudesse falar agora, onde que nós temos mais trabalhos na atualidade mostrando essa relação do intestino com o transtorno do espectro autista, intestino com depressão e o intestino na obesidade. Então, são esses os principais fatores que nós encontramos efeitos benéficos.
E o que acontece? Todas essas doenças que eu disse, todas essas doenças que eu acabei de citar, elas estão relacionadas com a presença da disbiose. Então, o que é a disbiose? A disbiose é uma alteração na microbiota intestinal, aonde que as bactérias patógenas têm um domínio sobre as bactérias benéficas. No entanto, às vezes, essa disbiose não precisa nem chegar a nós termos uma maior concentração de bactérias patógenas. É apenas um desequilíbrio onde nós temos um pouquinho menos de bactérias probióticas, de bactérias gram-positivas, já leva essa disbiose. Então, como que ocorre essa disbiose intestinal? Então, aqui, nessa primeira figura que nós temos aqui, é um intestino numa condição normal. Então, numa condição normal, o intestino ele vai atuar como uma camada semipermeável. Então, aqui nós temos a camada de mucina, que é uma camada de muco produzido pelas bactérias gram-positivas, que geralmente são as bactérias probióticas. Então, essa camada de muco, ela age como uma camada semipermeável que ela vai permitir a absorção de nutrientes e de macronutrientes que são necessários para o nosso metabolismo. Então, isso é uma condição normal, aonde essa camada de muco ela acaba trabalhando, ela acaba servindo como um papel de proteção e também de alimentos para as bactérias benéficas. Quando nós temos aqui, nessa segunda figura, nós temos o caso de uma disbiose. Na disbiose há uma disfunção da barreira intestinal. Então, aqui você percebe que nós só temos mucina aqui. Aqui não tem mucina. Não tem mucina porque a quantidade de bactérias patogênicas é maior que as bactérias benéficas que produzem essa camada de mucina. Então, quando tem uma disbiose, nós temos uma maior concentração de bactérias gram-negativas, por exemplo. Essas bactérias gram-negativas, elas acabam rompendo essa camada de mucina. Então, nós não temos aquele muco protetor que vai tornar a membrana semipermeável. Com isso, como nós não temos essa mucina, os micro-organismos eles vão começar a entrar dentro da célula, como é o caso exemplo dessa bactéria. Não tinha camada de mucina, não tinha a camada protetora, o micro-organismo entrou e ele, depois que ele entra, ele pode cair aqui na corrente sanguínea e aí chegar a diversos órgãos, podendo causar inflamações e podendo causar infecções. Então, esse é o que ocorre com a disbiose, esse é um efeito, a causa da disbiose. Então, o que nós podemos fazer, para mudar esse cenário de disbiose intestinal? É o que nós chamamos de modulação intestinal. Essa modulação intestinal nós fazemos através do consumo, do uso dos probióticos. Esses probióticos, eles vão melhorar o equilíbrio da nossa microbiota intestinal e vai converter essa disbiose em eubiose, que é o equilíbrio entre bactérias benéficas e bactérias patogênicas. Então, a gente aumentando a ingestão de probióticos, a gente consegue converter esse cenário de disbiose. Então, a modulação intestinal pelos micro-organismos probióticos é denominada de exclusão competitiva. Então, o que é essa exclusão competitiva? A exclusão competitiva é assim: quando nós temos um maior consumo de bactérias probióticas, nós teremos uma maior concentração de bactérias probióticas no nosso intestino, no nosso organismo. Com isso, a concentração de bactérias patogênicas, elas vão reduzir. No entanto, não é interessante que a gente exclua todas as bactérias patogênicas, porque é necessário um equilíbrio, porque as bactérias patogênicas, elas também têm o seu efeito no nosso organismo, elas também têm o seu papel no nosso organismo. Então, quando a gente fala
de modulação intestinal, quando a gente fala de exclusão competitiva, nós não queremos eliminar nenhum tipo de bactéria no nosso organismo, mas sim nós queremos equilibrar a quantidade dessas bactérias. Então, a exclusão competitiva, o seu paciente, por exemplo, ele começa a ingerir kefir diariamente. A concentração de bactérias probióticas no organismo dele, no intestino, vai aumentar. E a concentração de bactérias patogênicas vai reduzir, mas não que vai ser eliminada, ela vai reduzir e vai entrar em homeostase. Então é isso, o que a gente busca é esse equilíbrio, né? É essa homeostase entre as bactérias benéficas e as bactérias patogênicas. Há muitos anos atrás acreditava-se que a gente tinha que dar antibiótico para tudo, né? Acabar com todas as bactérias e excluir tudo, e que todas as bactérias eram maléficas, né? Que tinham algum tipo de efeito de causar algum tipo de infecção. E hoje não, a gente sabe que não, a gente sabe que nós temos aí os probióticos e diversos outros micro-organismos que são benéficos para o nosso organismo e que eles devem viver em harmonia. Tanto as bactérias probióticas como também as bactérias patogênicas, como as benéficas. É sempre viver em equilíbrio. Vamos voltar ao quadro. E um fator que está muito relacionado com o efeito da nossa microbiota é a alimentação. A alimentação, ela tem um efeito direto sobre a nossa microbiota intestinal. Nós temos diversos fatores que interferem na microbiota intestinal. A genética, características ambientais, a forma que essa pessoa nasceu, a idade também, mas os hábitos alimentares, eles são responsáveis por 70% da nossa microbiota intestinal. Então, 30% da nossa microbiota intestinal é de responsabilidade dos nossos fatores genéticos, mas 70% está muito aí relacionado com os nossos hábitos alimentares, com o que nós estamos consumindo, pessoas que têm... que consome uma maior quantidade de carnes vermelhas, tem uma microbiota intestinal. Vegetarianos, nós temos uma outra microbiota intestinal. Pessoas que consomem excesso de açúcar, bebidas açucaradas, gorduras saturadas, têm um tipo de composição da microbiota. Pessoas que têm uma alimentação com verduras, frutas, legumes, têm outro tipo. Então, a nossa microbiota, ela é 100% diretamente relacionado com os nossos hábitos alimentares. Então, são nossos hábitos alimentares que ditam o que nós temos no nosso organismo, né? A composição das nossas bactérias. Então, nós terminamos aqui esse conceito de os efeitos fisiológicos dos probióticos. E pensando nessa questão da desbiose, né, que nós acabamos de falar, que a desbiose está muito relacionada com o desenvolvimento de muitas doenças, né? É ela responsável por muitas doenças, prevenção e tratamento de muitas doenças através da desbiose. A pergunta que eu quero fazer para você: quais os principais fatores que levam ao desenvolvimento da desbiose intestinal? Então, já que nós estamos falando que a desbiose, nós devemos aí converter essa situação da desbiose, quais os fatores que nós temos que nós podemos... O que causa a desbiose, né? Vamos ao quadro. Olha, infelizmente a desbiose intestinal ela é causada por diversos fatores e que acabam sendo a nossa realidade. Por exemplo, estresse e fadiga é um dos causadores da desbiose intestinal. Estresse e fadiga altera a permeabilidade intestinal. Medicamentos, antibióticos, anti-inflamatórios, corticoides, excesso de laxante. Infecções também acaba levando à desbiose, porque automaticamente a gente tem uma infecção. Nós vamos fazer uso de antibióticos para matar a bactéria patogênica, mas a gente acaba matando também toda a composição da microbiota. Agrotóxicos e metais pesados são um dos causadores da desbiose intestinal.
cigarros, bebidas alcoólicas, os hábitos alimentares, excesso de consumo de alimentos industrializados, grande quantidade de gordura saturada, açúcar, baixo consumo de frutas, verduras e legumes são também os responsáveis. A idade também é um dos fatores que leva à desbiose intestinal. Então, assim, existem alguns fatores que a gente não consegue controlar. No entanto, existem muitos fatores que a gente consegue controlar. A gente consegue controlar a bebida alcoólica. Depois desse carnaval, hein, como será que está o seu intestino? Hein? Tá em desbiose ou está em eubiose? Ó, cigarro é um outro fator que a gente consegue controlar. A poluição também é um dos fatores que levam à desbiose intestinal. No entanto, a poluição é uma forma mais difícil da gente controlar. Já os agrotóxicos a gente consegue controlar, né, através do consumo de alimentos orgânicos. Estresse e fadiga a gente controla, só que também não é assim tão fácil controlar. E os hábitos alimentares. Então, assim, nós temos aí alguns fatores que a gente consegue controlar na desbiose. Agora, eu vou deixar aberto para perguntas. Eu quero que os polos me enviem perguntas, ó. Aracaju, Taubaté, Canoas, Campinas, Anápolis, Paraupebas, Petrópolis, Ariquemes, Itumbiara. Todos esses polos que estão presentes aqui, eu quero que vocês me mandem as dúvidas que vocês têm relacionadas à aula até o momento. Aqui eu tenho uma dúvida, já que eu já vou até responder, de Araguaína do Tocantins. Todo iogurte é considerado probióticos? Todo iogurte que é utilizado cepas de bactérias probióticas. Mas, na maioria das vezes, sim, todos os iogurtes são considerados probióticos, porque os micro-organismos, quem vai fazer essa parte de tecnologia de alimentos, né? O probiótico, quando a gente coloca no leite, por exemplo, para a gente fazer um probiótico, esse probiótico ele vai fermentar. Então, ele vai utilizar todo o açúcar e ele vai produzir os ácidos láticos, que são os responsáveis por aquele aroma do iogurte. Mas sempre ficar atento no rótulo. No rótulo do iogurte, ele vai estar escrito a presença, se há a presença e de qual bactéria probiótica que isso ocorre. Uma outra pergunta. A desbiose intestinal facilita a translocação bacteriana? Facilita. Como que ela ocorre é naquele exemplo daquele desenho que eu mostrei, aonde nós temos as células intestinais, a célula intestinal normal, aonde nós temos aquela camada de muco, que ela protege a permeabilidade das bactérias patogênicas. No caso da desbiose, intestinal, como nós não temos aquela camada de muco, aquela camada de mucina, vamos ao quadro. Vamos ao quadro para a gente ver essa questão dessas células aí que eu acabei de mostrar. Então, o que acontece? Aqui, nessa condição normal, nós temos a camada de muco, que é uma camada de mucina, e que ela vai proteger e não vai deixar com que ocorra a permeabilidade de bactérias patogênicas. Aqui, na desbiose, como nós não temos essa camada de muco para proteger, os micro-organismos patogênicos eles vão entrar. Isso aqui que é a translocação bacteriana. Os micro-organismos entram pelas células e acabam caindo na corrente sanguínea. Então, a gente consegue, sim, a desbiose é um exemplo de alimentos funcionais. Perdão, a desbiose é, sim, um causador de translocação bacteriana por conta dessa questão de alterar a permeabilidade intestinal. Então, eu vou deixar aberto mais uns minutos para que vocês me enviem suas dúvidas e eu volto em breve.
Vamos responder algumas questões. Quero mandar um abraço para o pessoal de Araçuaí também, que também está aqui presente na nossa aula. Muito obrigada pela participação de todos os polos que estão aqui conectados. Eu quero que vocês mantenham essa interação, se conectem, mandem as suas dúvidas. Vou responder uma pergunta de Taubaté. Há alguma alimentação específica para manter os probióticos ativos? A alimentação específica é uma alimentação rica em probióticos, em verduras, legumes, em consumo de fibras alimentares, que com o consumo de fibras alimentares, de prebióticos, você consegue manter esse probiótico ativo no seu intestino, porque não adianta a gente apenas ingerir probióticos se a gente não tiver uma alimentação saudável, né? Então, lembre-se, o consumo de alimentos funcionais, eles devem ser sempre aliados ao consumo de alimentação saudável, então, através do consumo de prebiótico. Uma pergunta de Canoas, Rio Grande do Sul. O uso de probióticos em pessoas com diverticulite é benéfico? Sim, os probióticos têm muita relação na prevenção de doenças inflamatórias, na prevenção de inflamação. Então, é benéfico sim. Então, vamos voltar à nossa aula, que no final da aula eu respondo mais perguntas que vocês podem continuar me enviando, que no final da aula eu respondo, que eu preciso dar aqui continuidade à nossa aula. O alimento funcional, sem dúvida nenhuma, mais estudados que nós temos são os ácidos graxos poliinsaturados ômega 3. O ômega 3, ele é um alimento que ele é muito estudado. Para você ter uma ideia, nós temos aí praticamente 30 mil artigos publicados desde 1945 com o uso de ômega 3. Quando eu falo desde 1945, é que são artigos publicados em base de dados digital, né? Vai ser agora, né, outros alimentos, outros ômega 3 aí de artigos publicados em bases que nem eram digital, nós temos aí muito. E o efeito dele é muito fantástico. Eu adoro o ômega 3. Como eu estudei no doutorado, a gente sabe os diversos efeitos benéficos do ômega 3. Nós temos muitos efeitos benéficos e muitos estudos que mostram comprovam esses efeitos. Nós temos aí diversas doenças autoimunes, inflamação, redução de doenças cardiovasculares, enfim, diversos efeitos. Vamos ao quadro para a gente conhecer aí sobre esses efeitos do ômega 3. Então, o ômega 3, eles são ácidos graxos poliinsaturados, que contém aí de 18 a 22 carbonos, e ele contém mais de uma dupla ligação. Então, os ácidos graxos da família do ômega 3, nós temos o ácido alfa-linolênico, nós temos o EPA e nós temos o DHA. Então, esses são os 3 principais ácidos graxos da família do ômega 3. Esses ácidos graxos poliinsaturados da família ômega 3, eles são considerados essenciais. Por que eles são essenciais? Porque eles não podem ser sintetizados pelos tecidos dos mamíferos. Então, nós não conseguimos sintetizar esses ácidos graxos poliinsaturados ômega 3 porque nós não temos as enzimas dessaturáceas necessárias, que são as responsáveis por estar adicionando dupla ligação. Porque, como eu disse, ele é um ácido graxo poliinsaturado que ele contém mais de uma dupla ligação. Por exemplo, o ácido alfa-linolênico tem 18 carbono e 3 ligações e 3 duplas ligações. O EPA, 20 carbono e 5 dupla ligação. O DHA, 22 carbono e 6 duplas ligações. Então, eles são essenciais, nós precisamos adquirir na nossa alimentação porque o nosso organismo não produz. Então, quais as fontes de ômega 3? Né? Onde que nós encontramos o ômega 3? Então, nós temos o ácido alfa-linolênico,
que ele é encontrado em alimentos de origem vegetal, como óleo de canola. A linhaça é a principal fonte de ácido alfa-linolênico de origem vegetal. Óleo de linhaça, 60% dele é ômega 3 alfa-linolênico. Nós temos óleo de soja, nós temos os vegetais verdes escuros, leguminosas, nós temos as nozes. Esse ácido alfa-linolênico ômega 3 de origem vegetal, ele precisa ser convertido em EPA e DHA. Então, essa conversão de EPA e DHA do ácido alfa-linolênico, ele ocorre no nosso organismo, no fígado, no cérebro, no tecido adiposo, nas gônadas. No entanto, essa conversão ela é muito baixa, que ocorre de 1 a 10%. Então, esse ômega 3 de origem vegetal, que é o ácido alfa-linolênico, ele é convertido em EPA e DHA no nosso organismo. Já as fontes naturais de EPA e DHA que nós encontramos nos alimentos e que não precisam ser convertidas são os alimentos de origem marinha, como os peixes marinhos, os frutos do mar e as algas. O que ocorre? Esses alimentos, esses peixes marinhos, frutos do mar, eles são fontes naturais de EPA e DHA, ou seja, nós já vamos ingerir esse EPA e DHA na sua forma ativa, o nosso organismo ele não precisa converter. Esses, por exemplo, os peixes marinhos, eles são alimentados direto ou indiretamente do fitoplâncton marinho. Na realidade, a fonte de ômega 3 é o fitoplâncton marinho, que ele é o principal produtor do ômega 3. Aí, o fruto do mar ou os peixes marinhos, eles consomem esse fitoplâncton marinho. Por isso que eles são fontes de ômega 3. Mas, na verdade, o principal produtor do ômega 3 é esse fitoplâncton. Aí os peixes e os frutos do mar, eles se alimentam desses fitoplâncton, aí eles acabam se tornando fontes de EPA e DHA. E nós temos as fontes naturais. Então, falando de fonte natural, que são os peixes e alimentos de origem marinha, os peixes magros, como o bacalhau, ele vai armazenar os seus lipídios no fígado. Então, óleo de fígado de bacalhau, eu acredito que seja aí o primeiro alimento funcional, né? O primeiro suplemento que nós encontramos de ômega 3, porque é muito antigo esse suplemento de óleo de fígado de bacalhau. Então, peixes magros como o bacalhau, o ômega 3, os lipídios vai estar armazenado no fígado. Então, vai ser extraído os lipídios, o ômega 3 do fígado. Já em peixes gordurosos, como por exemplo a cavala, arenque, salmão, atum e sardinha, os lipídios eles são armazenados na sua carne, que são alimentos mais gordurosos. Então, esse óleo de peixe ele é obtido a partir da carne gordurosa ou através do fígado do peixe, e eles compreendem aproximadamente 30% de EPA e de DHA. E essa concentração de EPA e DHA, ela pode variar. Como, por exemplo, o óleo de fígado de bacalhau, ele é mais rico em EPA. Já o óleo de atum, ele é mais rico em DHA. Uma outra fonte de DHA também, que é muito interessante, é os óleos do peixe. Saiu um estudo mostrando que o óleo da sardinha é riquíssimo em DHA. Ele é mais rico, o óleo da sardinha em DHA, do que a própria carne da sardinha, que é onde nós temos aí a fonte de ômega 3 que a gente consegue fazer a extração. Então, hoje no mercado nós temos o óleo de krill e nós temos o óleo de peixe. Qual que é a diferença, né, do óleo de krill e do óleo de peixe que a gente vê aí no mercado? Então, os dois são fontes de ômega 3, então vamos conhecer as diferenças. Vamos falar agora vamos começar a falar do óleo de krill. Então, o óleo de krill, o seu lipídio, ele está disponível na forma de fosfolipídio,
ou seja, um lipídio na forma de fosfolipídio, ele é absorvido mais rapidamente, ele já é um lipídio, digamos assim, que ele está pronto para ser absorvido, ele não precisa passar por nenhuma etapa da digestão de lipídios. Por exemplo, as células dos nossos cérebros, elas são alimentadas por fosfolipídio. Então, o óleo de CRIO, ele já está na forma de fosfolipídio. Com isso, ele acaba tendo uma melhor biodisponibilidade, porque ele é absorvido melhor, ele tem uma melhor absorção. Apesar de se ter uma concentração de EPA e DHA, apesar do EPA e do DHA, a concentração ser menor comparada com o óleo de peixe, por ele ter uma melhor biodisponibilidade, por estar na forma dos fosfolipídios, essas características compensam essa baixa concentração de EPA e de DHA. Então, o que importa é a biodisponibilidade. Então, não importa você ter uma alta concentração de um determinado composto, se esse composto ele não tem uma melhor absorção. Então, apesar de ter baixa de DHA e EPA, ele tem uma melhor biodisponibilidade e a forma química que ele é apresentado de fosfolipídio colabora para tudo isso. O óleo de CRIO, ele é um riquíssimo antioxidante. A capacidade antioxidante dele é 47 vezes maior do que do óleo de peixe e 297 vezes maior que da vitamina A e da vitamina E. Então, ele é um potente antioxidante. Tudo isso devido a um composto que chama astaxantina, que é a que dá a cor vermelho nas cápsulas, porque o óleo de CRIO, ele é extraído de crustáceos, que são os camarõezinhos vermelhos. E essa cor vermelha é devido a esse composto de astaxantina, que é um potente antioxidante. O óleo de CRIO também, ele tem colina. A colina está diretamente relacionada com a função cerebral e ele é precursor da acetilcolina. As cápsulas são melhores, né, que acaba facilitando na ingestão, no consumo. No entanto, nós não temos muitos estudos relacionados com os efeitos benéficos, porque os estudos são muito recentes que mostram essa capacidade do óleo do CRIO. Mas os poucos estudos que mostram, eles mostram essa superioridade do óleo de CRIO em relação ao óleo de peixe. O óleo de CRIO também, a pessoa não sente nenhum tipo de sabor de peixe ou nenhum tipo de problema de digestão, como refluxo, como ocorre com o óleo de peixe, né? Que às vezes a gente fala que a gente fica lembrando do óleo de peixe. No óleo de CRIO não acontece isso, e o CRIO também ele não tem risco de contaminação por mercúrio, como é o caso do óleo de peixe, porque esses camarões, esses crustáceos, eles se alimentam de águas profundas no oceano e essa contaminação não acaba chegando nessas águas. Já o óleo de peixe, ele é disponível na forma de triglicerídeos ou etiléster, que é necessário passar pelo processo de absorção, de digestão. As cápsulas são na forma de etilésteres, elas são maiores e mais concentradas. Se você ver a diferença, geralmente as cápsulas de ômega 3 elas são bem grandes, né? São bem concentradas, mas porque a biodisponibilidade delas são baixas e nós temos aí muito mais efeitos benéficos com o óleo de peixe do que com o óleo de CRIO. Então, nós temos aí diversos efeitos benéficos do ômega 3, né, as características que nós vimos do ômega 3. Nós temos mais estudos que mostram do óleo de peixe do que do óleo de CRIO, mas hoje as características químicas, os efeitos fisiológicos do óleo de CRIO está se sobressaindo para o óleo de peixe, porque a concentração que a pessoa precisa ingerir é baixa em relação aos efeitos do óleo de peixe. Mas não que o óleo de peixe também não é bom. É ótimo, é extremamente benéfico. O óleo de CRIO, geralmente, ele é mais caro por conta de todas essas características, por conta de extração e por conta dessas características químicas, ele é bem mais caro que o óleo de peixe. Então, se você tem aí um paciente que existe uma possibilidade de suplementar com óleo de CRIO, ótimo, mas também se é um paciente que tem uma condição de suplementação com óleo de peixe, está ótimo também. Então, nós temos aí que trabalhar com as duas
com as duas opções, levando em consideração a característica e a necessidade do nosso paciente. Então, nós terminamos aqui esse conceito de ômega 3. Os efeitos fisiológicos do ômega 3 são diversos, né? Como eu já mencionei, o ômega 3 tem muito efeito em diversas doenças, em determinadas condições. Vamos ao quadro para a gente conhecer em quais doenças que a gente consegue obter um efeito fisiológico com o uso do EPA e DHA. Então, o ômega 3 está muito relacionado com a redução do risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. O ômega 3 reduz triglicérides, muito utilizado em caso de dislipidemia. No caso de hipertensão arterial, também muito utilizado o ômega 3 para o controle. Inflamação em geral, o ômega 3, ele uma das suas principais características é esse poder anti-inflamatório que ele tem, e estudos que mostram o efeito de asma, de artrite reumatoide, que é uma doença autoimune. Tem também muitos estudos que mostram desse reumatoide, doenças inflamatórias intestinais, doenças autoimunes, pacientes com psoríase, que eu trabalhei, e nós obtivemos resultados de psoríase, né, que é uma doença autoimune, uma doença dermatológica. Nós tivemos resultados super interessantes com a suplementação de ômega 3 em pacientes com psoríase. 3 gramas de ômega 3 para esses pacientes com psoríase, nós tivemos aí resultados muito benéficos, muito interessantes. Os pacientes mostraram aí redução das feridas e melhora em diversos parâmetros metabólicos. E qual que é a recomendação que nós temos aí de ômega 3? De 1 a 4 gramas de ômega 3 ao dia para prevenção e tratamento de doenças cardiovasculares e 2 gramas ao dia para o seu efeito anti-inflamatório. Levando, não pensando na parte de suplemento, né? Pensando na parte de alimentação. 100 gramas de sardinha, a gente consegue aí uma quantidade de 1,7 gramas de ômega 3 por 100 gramas. E foi feito um estudo onde eles analisaram a concentração de ômega 3, de EPA e de DHA em peixes marinhos da nossa costa brasileira. E nesse estudo eles concluíram que a sardinha é um alimento que tem uma maior concentração de EPA, e o peixe bonito é o peixe que tem uma maior concentração de DHA. A sardinha, a carne é rica em EPA, em EPA, no entanto, o olho da sardinha é riquíssimo em DHA. Então, a maior fonte de DHA da sardinha é no olho da sardinha. A carne da sardinha é rica em EPA. E o peixe bonito é um peixe com DHA. Então, pensando que a sardinha e o bonito eles possuem baixo custo e uma grande disponibilidade no nosso mercado nacional. Mas eu acredito que a sardinha, na sardinha onde nós temos aí um melhor custo-benefício, né? Que ela é barata, nós temos uma oferta, né? Uma disponibilidade aí em toda a nossa costa brasileira, e ela pode ser fresca ou ela pode ser congelada, porque eu acredito que tem muitas cidades que não são tão perto do mar, que não conseguem chegar a sardinha fresca, mas vale também a sardinha congelada. Então, nós temos alguns efeitos fisiológicos do ômega 3 em algumas condições, como, por exemplo, na gestação. O uso do DHA, a necessidade do DHA na gestação. O que ocorre? O feto, ele não consegue sintetizar os ácidos graxos poliinsaturados através de seus precursores, ômega 3, ou seja, o feto ele não consegue converter o ácido alfa-linolênico de origem vegetal em EPA e DHA. Então, a necessidade dele tem que ser suprida unicamente através da placenta. Então, o DHA ele é transportado pela placenta e ele é depositado no cérebro e na retina do feto, que são os lugares de maiores necessidades.
Então, esse depósito ele vai ocorrer principalmente no último trimestre de gestação até 2 anos de idade. Então, esse depósito de DHA que vai direto, que passa pela placenta, principalmente no último trimestre, que aumenta a demanda, ele vai para o cérebro e para a retina do feto, que é onde nós temos maior necessidade. Nosso cérebro, 60% do peso seco do nosso cérebro é lipídio. E desses, a grande maioria é de DHA. Então, a nossa retina e o nosso cérebro é alimentado por lipídios, principalmente o DHA. Então, em crianças, em feto, no último trimestre, é que aumenta a demanda, né? No terceiro trimestre, o feto ele chega a retirar de 50 a 75 miligramas de ômega 3 da mãe, sendo que a maioria é de DHA. Então, muitos estudos mostram que um bebê que ele tem uma oferta adequada de ômega 3, principalmente de DHA, ele tem um melhor crescimento cerebral, melhor desenvolvimento cognitivo, melhora a acuidade visual também. O benefício para a mãe está muito relacionado com uma redução do risco de depressão pós-parto. Então, a baixa ingestão desse ômega 3 está relacionado com os sintomas depressivos pós-partos nas mulheres. A recomendação que a gente pode recomendar é a suplementação de ômega 3 nos 2 últimos trimestres, a suplementação de 200 a 600 miligramas de ômega 3 por dia para essas mães, principalmente na forma de DHA, que é a forma que a mãe mais necessita por conta da demanda do feto. Uma outra situação é o ômega 3 no Alzheimer. O que ocorre? O processo natural de envelhecimento ele vai levar à diminuição de ômega 3 no cérebro. Isso vai levar à perda de memória e à função cognitiva de uma forma normal. No caso do paciente com Alzheimer, o Alzheimer ele ataca a região do hipocampo. Essa região, uma pessoa que tem lesão no hipocampo, como é o caso de uma pessoa com Alzheimer, ele impede que a pessoa construa novas memórias, ou seja, as novas experiências que as pessoas têm não são armazenadas. E essa pessoa ela tem a impressão de ela tá sempre perdida, né? Está sempre num lugar desconhecido, que é geralmente a característica de um idoso com Alzheimer. Então, pacientes que têm Alzheimer, eles vão ter uma quantidade reduzida de DHA e no hipocampo, que é a região mais afetada pela doença. O DHA, ele é o ácido graxo, como eu disse, mais abundante no nosso cérebro e ele faz parte da estrutura das membranas celulares na forma de fosfolipídio e que inclui essas membranas dos neurônios e de células imunes. No entanto, o uso desse ômega 3, desse DHA, ele deve ser como uma forma de prevenção, né? Antes de aparecer os sintomas desse paciente, porque depois que começa a aparecer o sintoma, infelizmente nós não temos muito o que fazer. E do aparecimento dos sintomas até o declínio da função cognitiva são aí aproximadamente 10 anos, aonde começa a se ter essa formação das placas de beta-amiloide, começa a ter uma perda do hipotálamo, até os sintomas são aí 10 anos, então isso deve agir como uma forma de prevenção, porque infelizmente depois que os sintomas aparecem, nós não temos nada que possa ser feito. Então nós terminamos aqui esse conceito das funções fisiológicas do ômega 3. Os fitoesteróis é uma outra classe de alimentos funcionais. Eles são alimentos funcionais de origem vegetal e a alegação funcional que nós temos para os fitoesteróis é que eles são alimentos que eles vão reduzir a absorção do colesterol.
A maioria dos estudos mostram a função dos fitoesteróis basicamente na redução do colesterol. Vamos ao quadro. Então, quem são esses fitoesteróis? Esses fitoesteróis, eles são esteróis, né, que ele é um tipo de lipídio, que ele é localizado na membrana plasmática dos alimentos de origem vegetal. A sua estrutura química é semelhante à do colesterol e ele também vai exercer diversas funções biológicas semelhantes ao colesterol por conta dessa sua estrutura química semelhante, e eles atuam principalmente nas membranas celulares. Esses fitoesteróis atuam principalmente nas membranas celulares dos fitoesteróis, como é o caso de melhorando a fluidez da membrana e também como composto estrutural. Esses fitoesteróis, eles podem ser de duas formas: os fitoesteróis insaturados, que a gente chama de esteróis, que eles ocorrem naturalmente nos alimentos, e nós temos os fitoesteróis saturados, que a gente chama de estanóis, que eles são obtidos por síntese e também por hidrogenação dos esteróis. As principais fontes desses fitoesteróis, de fontes naturais, nós encontramos fitoesteróis em cereais, em sementes, leguminosas, oleaginosas, leguminosas, óleo de soja, girassol e canela são as principais fontes. O óleo de canola, ele possui uma concentração 2 vezes maior que a observada no óleo de soja. Então, o óleo de canola, ele tem aí, em média, 750 miligramas de fitoesteróis a cada 100 ml de óleo. E esses compostos, eles podem ser adicionados ou isolados em produtos. No caso, nós temos que ter aí um grande cuidado, porque a maioria desses fitoesteróis, eles são adicionados em alimentos gordurosos por conta de solubilidade, de palatabilidade, como margarina e óleo. E geralmente essa incorporação desses compostos gordurosos é muito questionada porque não é indicado pelas diretrizes no tratamento de doenças cardiovasculares. Né? Nós encontramos muitas concentrações de fitoesteróis em margarina, que é o que a gente mais vê. No entanto, a margarina, a gente não pode consumir aí 3 colheres de sopa cheia de margarina para atingir a quantidade de fitoesteróis. Então, esses fitoesteróis, eles estão sendo muito discutidos ainda por conta disso, por conta dessa questão de ter que ser adicionado em alimentos gordurosos. A ingestão recomendada é de 2 gramas ao dia, então a maioria dos fitoesteróis que são utilizados, eles são utilizados na forma de suplemento. Mas no nosso dia a dia, com o consumo de óleos vegetais, apesar de hortaliças e frutas ter quantidade menores, mas tem cereais, tem as nossas oleaginosas, as nossas sementes. Então, geralmente a gente consegue aí atingir essa concentração de fitoesteróis de 2 gramas ao dia. De 2 a 3 gramas de fitoesteróis pode reduzir os níveis plasmáticos de colesterol. E produtos que são prontos para o consumo devem fornecer no mínimo 8 gramas de fitoesteróis livres. No entanto, como eu disse, isso está sendo ainda muito questionado, né? Essa questão do uso de fitoesteróis por conta do meio dele, que é de alimentos oleosos. Então, a alegação funcional dos fitoesteróis é que eles reduzem o colesterol plasmático. Nós temos aí algumas hipóteses, e a hipótese que nós temos, que é o que tem no livro, que tem no seu livro didático, é que os fitoesteróis, eles reduzem a absorção do colesterol exógeno, que é o colesterol que nós ingerimos pela nossa alimentação, como também o colesterol endógeno de origem biliar. Então, o que ocorre? Como que ocorre essa redução? Ocorre uma competição entre os fitoesteróis e o colesterol para eles serem incorporados na micela, para eles serem digeridos e absorvidos. Como o fitoesterol tem uma estrutura química igual à do colesterol, e o fitoesterol ele é mais hidrofóbico que o colesterol, ou seja, ele tem uma maior afinidade para essas micelas, são os fitoesteróis que vão
se ligar nessas micelas e não o colesterol. Então, por isso que a alegação é que ele reduz a absorção do colesterol, porque em vez de ser o colesterol que vai se ligar nas micelas para ser absorvido e para ser eliminado, são os fitoesteróis que vão se ligar e serem eliminados, e com isso ele impede, né, ele evita que os colesteróis se liguem na micela e sejam digeridos e absorvidos. Então, como eu disse, os fitoesteróis, eles são um pouco contraditórios, porque a gente encontra muito utilizando alimentos gordurosos. Muitos dos fitoesteróis que nós temos, eles são suplementados na forma de cápsula, que é um meio mais viável, mas nós temos aí alguns estudos que estão daqui a algum tempo para mostrar mesmo se só existe esse meio oleoso para que esses fitoesteróis possam ser adicionados. Então, nós terminamos aqui o conceito de fitoesteróis. Então, falando de ômega 3 na redução de doenças cardiovasculares, qual que é a quantidade recomendável de ômega 3 no caso de dislipidemia? Então, vamos ao quadro. No caso da dislipidemia, o ômega 3 ele é muito utilizado para a redução de triglicerídeos. Então, nós utilizamos o óleo de peixe quando os níveis de triglicerídeos eles se mantiverem persistentemente aumentados entre 200 e 400 miligramas por decilitro. A dose recomendada é de 2 a 4 gramas de ômega 3 ao dia. Então, nós temos aí um paciente que está com triglicérido de 200 até 500 miligramas por decilitro. Nós não consegue se abaixar por outras vias, por outros meios, a gente acaba suplementando esse paciente aí com 2 a 4 gramas ao dia. Então, esses suplementos de óleo de peixe, contendo EPA e DHA, em concentração maior ou igual que 3 gramas ao dia, eles podem reduzir os triglicerídeos em aproximadamente 50%. Então, uma das funções do ômega 3 na dislipidemia é reduzir triglicerídeos. Lembrando que o ômega 3 ele deve estar vinculado a uma alimentação saudável, né? A gente não consegue aí, digamos assim, que fazer milagre, né? O paciente não tem uma alimentação saudável, não tem hábito de vida saudável e a gente não consegue de forma alguma fazer algum tipo de milagre com o uso do ômega 3. Então, o ômega 3, assim como qualquer outro alimento funcional, ele deve ser adicionado na alimentação do paciente como um todo, né? Como uma alimentação saudável e hábitos de vida saudáveis. Infelizmente, eu não vou conseguir responder nenhuma dúvida, a nossa aula está terminando, mas eu quero que você me envie todas as suas dúvidas pelo chat, todas as dúvidas que você tiverem, você pode me enviar pelo chat, que eu estou indo lá para o chat e vou responder. A aula passou muito rápido, né? É um assunto legal, um assunto gostoso, acaba passando e tem muito conteúdo, a gente não consegue responder tudo. Então, todas as dúvidas que vocês me enviaram aqui pelo chat, a tutora ela vai me enviar pelo chat e eu vou responder lá. Então, vocês podem estar me enviando também as dúvidas novas que vocês tiverem, que eu vou responder. Tá bom? Muito obrigada pela sua presença, obrigada a todos os polos que participaram. Eu não vou conseguir falar o nome de todos, mas eu vi que tem bastante polo aí presente. Na próxima aula eu espero vocês. Boa semana, bom final de semana e até a próxima aula. Tchau!